Beleza então, galera? Então hoje nós vamos ver o módulo de História de Goiás. Eu sou o professor Alaor Martins e aí então nós vamos aqui passear pela nossa história goiana. Primeiro ponto que nós temos que identificar, que vai vir no enunciado normalmente das questões. Vai trazer Goiás dentro de um tempo, tá? Goiás durante o século XVIII, Goiás durante o século XIX, Goiás durante o século XX. Por quê? Nós vamos ter Goiás em cada um desses períodos de forma diferenciada. Eu não citei Goiás no século XVI e XVII, mesmo porque nós não temos ainda nenhum núcleo populacional durante Goiás durante o século XVI, durante o século XVII. Então, primeira coisa que a gente tem que identificar é o quê? É o tempo no qual o enunciado da questão está pedindo. Se trouxer Goiás durante o século XVII, Goiás durante o século XVIII, no século XVIII nós vamos ter o quê? O início desses povoados mineratórios. Nós vamos ter então o apogeu do ouro ainda no 18, e ainda no 18 nós vamos ter aí a falência dessas minas de ouro aqui em Goiás. Então, se trouxer Goiás durante o século XVIII, é um tipo de Goiás. Nós temos uma característica: Goiás durante o século XIX. Aí é um Goiás já sem o minério, é um Goiás isolado, é um Goiás que vai estar vivendo da pecuária de subsistência. Então, nesse momento do século XIX, nós vamos ter aqui um Goiás abandonado, um Goiás isolado dos polos econômicos litorâneos, levando em consideração a decadência dessas minas auríferas. Goiás durante o século XX, aí já é outro formato de Goiás. Beleza. Agora, se vier na sua prova datando desta maneira, 1750, que marca o apogeu da mineração aqui em Goiás, né? Que século que nós poderíamos falar 1750? Aí eu vou te dar uma dica. Você pega esses dois primeiros números e soma mais um. Então 1750, século 18. Se vier aqui então, ó, 1840, então a gente pega os dois primeiros números, soma mais um, Goiás durante o século 19. E se for uma data rasa, tipo o quê? Tipo 1800, 1800, ali ó, 1840, século 19, 1800, que século que seria? A data é rasa. Aqui estaríamos no século 18. Mas se fosse 1801, aí nós entraríamos para o século 19. Tanto é que o ano 2000, nós ainda estávamos no século 20. Só em 2001 que entramos para o século 21, mesmo porque o ano começa no ano 1, através do calendário gregoriano. Agora, eu vou fazer para nós uma linha evolutiva para que você possa ter uma visão panorâmica de como que Goiás estava diante esses séculos, durante o século XVII, durante o século XVIII, durante o século XIX e durante o século XX. E aí eu aconselho o seguinte: você que está aí nos assistindo, eu aconselho que você venha a materializar o que eu materializar no quadro. Eu vou tentar colocar a sua prova no seu caderno. Se você nos assistir com atenção, vai ser muito satisfatório pela parte que te cabe. Então é o seguinte: o conhecimento chega até o nosso cérebro através dos nossos sentidos. Então eu vou tentar trabalhar com a sua visão, eu vou tentar trabalhar com a sua audição e vou tentar trabalhar o seu tato de forma concomitante, para que o conhecimento possa chegar até o seu cérebro. Ainda não existe a pílula do conhecimento, ainda não existe a fragrância do saber, que poderia estar trabalhando aí com o seu paladar ou com o seu olfato. Então vem cá, vamos trabalhar então esses três mecanismos, que é a sua audição, sua visão e seu tato. Então aqui ó, eu vou fazer uma linha evolutiva e aconselho que você faça
essa linha evolutiva e que materialize tudo que eu materializar no quadro, aí no seu caderno, ou na sua folha de chamex aí, você que vê o que é melhor para você aí. Então vem cá então. Primeiramente, nós vamos fazer o seguinte, vou fazer uma linha evolutiva. Vem comigo então. Pegar aqui, ó. Isso aqui vai ser só a introdução do nosso conteúdo, para que você possa ter uma visão linear. Beleza, então. Então aqui, ó. Vamos começar aqui. Século XV. Século XV, pelo fato de marcar o processo da chegada do europeu aqui na América. Seria o processo aí do descobrimento, entre aspas mesmo, porque isso aqui já estava repleto de tribo indígena e nós vamos tentar entender também de onde que esses índios surgiram aqui na América, de onde que esses índios surgiram aqui em Goiás. Então tá aqui, ó, durante o século XV, durante o século XVI, durante o século XVII até o século XVIII. Fazer aqui, ó. Então, durante estes 3 primeiros séculos após o descobrimento, nós vamos ver que o interesse da coroa portuguesa vai ser a colonização do litoral do Brasil no processo da introdução do engenho açucareiro. Aí eu te pergunto, quando os portugueses chegaram aqui, eles já encontraram ouro de imediato aqui no litoral brasileiro? Estou aqui com o meu assistente para assuntos aleatórios, é o Arthurzinho, que é nosso cameraman ali, ó. Arthur, desde o início do descobrimento do Brasil, Portugal já encontrara ouro aqui no litoral brasileiro? Verdadeiro ou falso? Ele fala que é falso, e é falso mesmo, tá? Aqui, nós não tínhamos, na realidade, ouro em abundância mesmo, porque o nosso índio, ele não tem ainda a fusão do metal, ele não tem conhecimento da fusão do metal. Todos os ornamentos, todos as armas, todos os instrumentos do nosso índio brasileiro eram confeccionados de pedra e pau. Os índios brasileiros eram os índios que mais estavam atrasados em relação a esses habitantes da América, tá? O Apache, os Sioux, os Cheyenne, que são índios norte-americanos, já praticam a agricultura, já praticam a criação de animais. E aqui na América, por outro lado, nós vamos ter civilizações hierarquizadas e desenvolvidas, como os Incas, como os Maias, os Astecas. Detalhe, a Espanha, quando ela chega aqui na América, nesse processo do descobrimento da América como um todo, nós vamos ter o Tratado de Tordesilhas, que vai ser a divisão entre Portugal e Espanha por esse território. A Espanha, sim, ao chegar nos maias, nos astecas, ela vai se deparar com ouro inicialmente, mesmo porque os templos maias, os templos astecas, são todos ornamentados de ouro, e a visão do asteca e do maia em relação a este metal, ela é muito mais de ornamentação do que com a visão venal deste metal. Enquanto que o índio aqui no Brasil, os instrumentos dele, todos aí oriundos de pedra e pau. Então não encontra-se ouro aqui, a princípio, no litoral brasileiro. Tanto é que no Brasil, nós vamos ter 3 ciclos econômicos, tá? 3 ciclos econômicos. Primeiramente, nós vamos ter o ciclo da cana. Depois nós vamos ter qual ciclo? Do ouro. E depois nós vamos ter o ciclo do café. Beleza. Essas primeiras viagens que chegaram aqui no território brasileiro, elas ficavam muito caro para a coroa portuguesa. Como não encontrou ouro, o rei ordenou que fosse explorado o que desse para explorar. E o que dava para explorar? Nossa flora. Aí nós vamos ter a extração do pau-brasil. Pau-brasil, eu pergunto a vocês, você acha que os europeus já conheciam essa madeira na Europa? Já conheciam, tá? E a madeira, o pau-brasil, já tinha essa denominação, pau-brasil. Aí
Eu te pergunto, essa madeira pau-brasil, ela é boa para fazer o quê? Para fazer navio? Para fazer mobílias? Para, né, ornamentar a casa? Para fazer navio não, porque ela é muito dura, tá? Então a madeira para poder fazer essas embarcações, ela tinha que ser um pouco flexíveis pelo fato do sol ardente ou de condições mais frias. Então a tendência é ela dilatar ou ela se contrair. O pau-brasil então foi uma madeira que ela era interessante pelo fato do pigmento corante, que é uma cor vermelha, propícia ao tingimento de tecidos. Tecidos esses que estão sendo produzidos, confeccionados na Inglaterra, que é o país aonde que vai passar pelo processo da Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela inicia com a produção têxtil. Então, esse pau-brasil, Portugal extraía ele aqui do litoral brasileiro, mas essa madeira ela não era levada para Portugal mesmo, porque Portugal ele vai estar envolvido na exploração de suas colônias e nunca desenvolvera uma indústria interna, e até hoje a indústria de Portugal, assim como, né, da Espanha, que se dedicaram ao processo da colonização da América e na exploração de seus recursos, vai fazer com que eles se acomodassem nessa condição de países colonizadores, exploradores, e a Inglaterra, por outro lado, ela vem desenvolvendo internamente este mercado industrial. Então, o pau-brasil utilizado para poder tingir tecidos, Portugal então extraía essa madeira in natura e comercializava com a Inglaterra. Eu te pergunto, pau-brasil, por que a madeira chama Brasil? É por causa da cor da vermelha. Ela é vermelha como brasa, por isso pau-brasa, pau-brasil. Daí o nome Brasil. A princípio, o Brasil teve o nome de Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz e depois Brasil pela quantidade de madeira que nós tínhamos aqui no litoral brasileiro, já conhecida na Europa de nome pau-brasil. Depois da extração nós vamos ter a introdução do engenho açucareiro, mas isso ainda no litoral brasileiro. Essas terras do interior da colônia ainda não estavam devidamente exploradas. Então vamos aqui, ó. Século XV ao XVIII. Vamos colocar aqui, ó. Durante os 3 primeiros séculos, durante os 3 primeiros séculos após o descobrimento, durante os 3 primeiros séculos após o descobrimento, a colonização se restringiu ao litoral, no processo da introdução do engenho açucareiro, né? Introdução do engenho açucareiro. Então, nesses 3 primeiros séculos, a colonização vai se restringir ao litoral. Como é que estava o território de Goiás, então, durante os 3 primeiros séculos? Estava composto de tribos indígenas, né? Nós não tínhamos edificações, nós tínhamos ocas de índios. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Durante esse período, o território goiano permanecia
inóspito. Inóspito, vazio, né? Então, durante esses 3 primeiros séculos após o descobrimento, a colonização vai se restringir ao litoral, né? Durante esse período, o território goiano ele permanecia inóspito, composto de algumas tribos indígenas. Nesse período aqui, depois eu vou comentar disso melhor, da União Ibérica, nós vamos ter aqui o período tido como União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. Nós vamos comentar disso aqui. Aí nesse período aqui, nós vamos ter aqui a presença holandesa no Brasil, que eu vou explicar isso melhor em outra ocasião ainda. E aí nós vamos ter aqui o fim da União Ibérica e a expulsão dos holandeses. Expulsão dos holandeses e a concorrência nas desse açúcar holandês nas Antilhas. Diante a concorrência holandesa do açúcar holandês nas Antilhas, nós vamos ter o quê? A decadência do engenho açucareiro, né? União Ibérica foi a união de Portugal com a Espanha, com a morte de Dom Sebastião. Vou explicar isso melhor depois, tá? E aí nós vamos ter aqui, a Holanda havia sido sócia de Portugal no processo da introdução do engenho açucareiro aqui no Brasil, principalmente a partir de 1637, quando veio para cá o primo do rei da Holanda, Maurício de Nassau, passando a fazer vultuosos investimentos na região de Pernambuco, de Recife, né? Na realidade, Recife vai ser denominada, inclusive, Nova Amsterdã, no processo dessa permanência holandesa aqui no Brasil. Aí, com o fim da União Ibérica, a dinastia dos Braganças, eles vão reassumir a coroa portuguesa. E aí, para poder reaver suas colônias, inclusive o Brasil, sua mais próspera colônia, foi necessário expulsar esses holandeses. Esses holandeses, eles vão para as Antilhas, aonde que seria o quê? Cuba, Haiti, El Salvador e lá a Jamaica, e passam a fazer concorrência direta contra a produção açucareira aqui no Brasil. E era essa Holanda que tinha a técnica da cristalização do açúcar, era essa Holanda que tinha os navios com competência para fazer a distribuição do açúcar na Europa. Existia o nome de uma companhia naval conhecida como Companhia das Índias Ocidentais, que era tutelada e administrada pela Holanda. Era essa Holanda que tinha os contratos firmados da Europa da compra desse açúcar. Então, com a expulsão desses holandeses aqui do Nordeste brasileiro, esses holandeses vão para as Antilhas e abrem uma concorrência direta contra a produção açucareira aqui do Brasil. Diante esta concorrência holandesa, nós vamos ter a decadência do engenho açucareiro. E aí entra na concorrência também o açúcar da beterraba inglesa. Então, diante esta concorrência, a produção do engenho entra em decadência. Aí a coroa portuguesa, diante da decadência do engenho, fala: gente, a Espanha está encontrando ouro na América, deve ter ouro aí no meio dessa saroba. É onde que nós vamos ter então, de forma mais contundente, as chamadas entradas, as chamadas bandeiras, que foram expedições que partiam do litoral brasileiro no intuito de descobrirem ouro no interior da colônia, devido à decadência do engenho açucareiro. Então cai de sua prova assim, ó como é que cai de sua prova, presta atenção. O início da colonização do Brasil
se deu através da introdução do engenho açucareiro aqui no litoral da colônia. Com o descobrimento do ouro no território de Minas e Goiás, a produção do engenho foi sendo abandonada em detrimento à lucratividade obtida com o minério. Vou repetir a pergunta para você poder entender melhor. Com o descobrimento do Brasil, houve a introdução do engenho no litoral brasileiro. Com o descobrimento do ouro nas minas de Goiás e Minas Gerais, a produção do engenho foi sendo abandonada em detrimento à lucratividade obtida com o metal. Verdadeiro ou falso? Falso item. Porque não foi opcional. Eles não optaram em escolher a cana pelo ouro. Nós tivemos primeiro uma decadência do engenho açucareiro, motivada por quê? Ocorreu por quê? Pelo fato da concorrência holandesa nas Antilhas. Então não foi opcional, foi circunstancial no fato, o fato de abandonarem aí, de certa forma, esse engenho açucareiro do Nordeste brasileiro devido à concorrência, e aí vão apostar mais nesse processo do adentramento. Então, diante a concorrência holandesa nas Antilhas, nós vamos ter a crise do engenho brasileiro. A crise do engenho brasileiro. Aí, diante a crise, no século XVIII, nós vamos ter então o quê? Essas expedições no objetivo de tentar encontrar metais preciosos. O século XVIII, então, começa quando? Vou pedir aqui para que meu assessor para assuntos aleatórios, Arthurzinho, século XVIII começa em que ano? 1701, justamente, século XVIII, então, começa aqui, ó, 1701. 1701, ele vai aqui até quando, então? 1701, século XVIII, vai de 1701 até, aqui, ó, século XIX. Século XIX, então vai de 1701 a 1800. E o 19 começa em 1801. Beleza. Então, durante este século XVIII, nós vamos ter aqui, então, as chamadas expedições mineradoras, que seriam o quê? Que seriam as entradas e as bandeiras. Que diferença que temos entre entradas e bandeiras? Você sabe me dizer? Na realidade, entradas são expedições oficiais. Entradas são expedições financiadas pela coroa portuguesa. As bandeiras, expedições particulares. Expedição dessa caríssima. Expedição dessa não vem com menos de 300, 400, 500 pessoas nesse processo do adentramento. Então, a logística disso era muito cara. E aí eu te pergunto, você acha que vão existir mais entradas ou bandeiras? Vou perguntar aqui para o Arthurzinho. Arthur, mais entradas ou bandeiras? Mais bandeiras, ele disse. E é verdade. Porque as entradas, como eram oficiais e o rei é que tinha que bancar, ficava caro para a coroa. Muito melhor ele fazer parceria com quem tinha um dinheiro, com essas expedições particulares. Então nós vamos ter aqui mais bandeiras do que, na realidade, as entradas. Porque era mais interessante para o rei. Que parceria que o rei fazia? Ele mandava vir aí para fazer o acompanhamento dessas bandeiras, os dragões da coroa. Numa expedição dessa mandava 20, 30 soldados da coroa para fazer
o resguarde, era a guarnição realmente dessas bandeiras diante os intempéries que poderiam acontecer em relação a ataques indígenas, em relação à própria sobrevivência. E também esses elementos ligados ao exército português serviria de olhos e ouvidos do rei no processo do adentramento, para poder ver, né, se realmente descobriu quantidade de ouro que tinha. Então era mais interessante esta parceria. Entradas e bandeiras, depois nós vamos minuciar isso aqui melhor para vocês aí. Aí aqui, ó, nós vamos ter aqui em 1725, nós vamos ter aqui o primeiro núcleo populacional em Goiás. Qual foi o primeiro núcleo populacional que nós tivemos em Goiás? Qual foi a primeira cidade que nós tivemos em Goiás? Arthur, qual foi? Pensou, ele falou Pirenópolis. Então ele falou errado, porque a primeira antes de Pirenópolis foi Arraial de Santana, que depois passa a se chamar Vila Boa e hoje Cidade de Goiás. Beleza, primeiro núcleo, 1725. Quem foi o elemento que fundou essa cidade? Bartolomeu Bueno da Silva, tido como Anhanguera. Anhanguera foi um apelido que o índio deu ao Bartolomeu, que quer dizer diabo velho. É pela prática que os bandeirantes, não só o Anhanguera tinha, de poder amedrontar esses índios para que eles pudessem servir de batedores, puxando aí essas expedições no processo do adentramento, porque o índio é que sabia como é que vivia no meio dessa selva, o índio é que sabia o que comeria, como é que era determinado fruto que desse para comer, sabia aí a medicina com as raízes dessas plantas, né? O poder de cura de algumas folhas, e aí tinha a prática de colocar fogo na cachaça, amedrontando os índios, falando que ia queimar a oca, queimar os índios, queimar o rio. E aí o apelido Anhanguera foi dado pelo índio a Bartolomeu Bueno da Silva. Lembrando que esse que vai fundar o Arraial de Santana em 1725 é o filho. O pai já havia percorrido essa região, já tinha conhecimento mais ou menos do mapa e da onde que poderia estar tendo a possibilidade de encontrar ouro. Mas foi o filho, Bartolomeu Bueno da Silva, filho, o Anhanguera, que é o que está estampado na Praça dos Bandeirantes, aqui em Goiânia, que é a estátua do Anhanguera. A Via Anhanguera em homenagem a este bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, que eu estou falando para vocês, que foi o filho, que foi o fundador do primeiro núcleo populacional tido como Arraial de Santana. Então, ok, em 1725, nós vamos ter aqui então o quê? O surgimento do primeiro núcleo populacional, que vai ser o quê? O Arraial que vai ser o Arraial de Santana. Seria o quê? Vila Boa, cidade de Goiás. Aí cai de sua prova assim, ó. Presta atenção, como é que cai de sua prova. Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, foi o primeiro a descobrir ouro em Goiás. Você marcaria verdadeiro ou falso? Falso, tá? Ele não foi o primeiro a descobrir ouro em Goiás. Antes dele já vieram várias expedições percorrendo o território goiano, inclusive, encontrando ouro. Então por que ele ficou iconizado como sendo este grande Anhanguera, esse grande bandeirante? Porque foi o primeiro a vir no intuito de morar, foi o primeiro que veio no intuito de fixar, porque os demais passavam, encontravam ouro e voltavam para trás, levando em consideração que isso aqui não tinha nada, né, galera? Vamos combinar, né? Não tinha nada, não tinha nenhuma venda no meio do caminho, não tinha uma pousada no meio do caminho, não tinha um cafofo no meio do caminho para você dormir. Então, ele foi o primeiro a vir no intuito de fixar moradia. Aí nós vamos ter aqui, ó, em 1749,
Interessante que Goiás pertenceu a uma das capitanias do litoral, você sabia? Goiás pertenceu a qual capitania? Você sabe dizer? Capitania de São Paulo. Goiás pertenceu à capitania de São Paulo até 1749, quando nós tivemos o primeiro governador da província independente. Fala para mim, você de casa, você que está aí atrás de sua telinha. Qual o nome do primeiro governador de Goiás? Você sabe dizer? O nome do primeiro governador da capitania independente? Iris Rezende? Né? Iris Rezende tem tudo, né? Não é assim também não, viu, filho? Então, o nome do cara era Dom Marcos de Noronha, titulado Conde dos Arcos. Então aqui, ó, 1749, Goiás se tornou uma capitania independente de São Paulo. Então vamos colocar aqui, ó, Goiás tornou-se capitania Goiás tornou-se capitania independente. Pelo fato do alto número de metal extraído aqui, o rei entende que era melhor tornar Goiás uma capitania independente, diante a alta lucratividade que estava obtendo aqui através da exploração do ouro. Aí, nós vamos ter aqui, por volta de 1750, 1751 e 1752, nós vamos ter aqui o chamado apogeu da mineração. O que é o apogeu? Apogeu é o máximo, é o ápice da extração do ouro. Então aqui, ó, 1750, 51 e 52, nós vamos ter aqui o apogeu da mineração, ok? É o ponto máximo da extração. Mas por volta de 1780, nós já vamos ter o processo do esgotamento dessas minas auríferas. Então percebam que a extração do ouro, ela foi de certa forma breve, galera. O que? 50 anos de extração do ouro, né? Então aqui, 1780, nós vamos ter aqui o esgotamento das minas auríferas. Nós vamos ter o esgotamento das minas auríferas. Para poder atender às necessidades dessa mineração, nós vamos ter aqui a introdução da pecuária aqui para Goiás. Levando em consideração, você sabia que a pecuária não é brasileira? Você sabia que o boi não é brasileiro? Você sabia que o cavalo não é brasileiro? Sabia que a mula não é brasileira? Que a galinha não é brasileira? O porco não é brasileiro? O coco não é brasileiro? A manga não é nossa? A banana não é nossa? Aí eu te pergunto, qual é o maior animal brasileiro? O maior mamífero brasileiro? Você sabe dizer? É a anta, tá? Então, o Tupinambá nunca tinha visto um cavalo na vida dele. Ele nunca tinha visto um boi na vida dele. Ele nunca tinha visto uma galinha na vida dele. Aqui nós tínhamos vários pássaros, mas galinha não. Foi trazida da Europa para cá. E essa pecuária, ela foi trazida de navio da Europa para cá para facilitar a vida no engenho açucareiro. Era força motora, força motriz. A engrenagem do engenho ela é muito pesada, ela é de madeira, tração para poder moer aquela cana, ela tinha que ter muita força. Então você colocava 4, 5 bois para ficar rodando, para girar a engrenagem do engenho açucareiro. Aí, com o descobrimento do ouro, a pecuária foi sendo trazida do Nordeste para Goiás. E aqui, atendendo com vários pontos. Na realidade, a pecuária é a raiz, é o berço goiano.
E essa pecuária veio atender essa realidade da mineração com vários propósitos. Aqui é o transporte, aqui é a força, aqui é a carne, é o couro, é o leite, é a base que vai constituir a cultura do povo goiano. Então aqui nós vamos ter aqui, ó, a introdução da pecuária. Introdução da pecuária para poder atender às necessidades dessa mineração. Então, 1780 vamos ter o esgotamento das minas. Acabou o ouro. Te pergunto, o que aconteceu? Acabou o ouro, o que aconteceu com o mineiro que veio no propósito de encontrar o ouro? Acabou o ouro, o que aconteceu com o mineiro? Voltou para trás, velho. Acabou o ouro, o mineiro voltou. Quem não teve como voltar? Qual foi o segmento que não teve como voltar? Esse cara da pecuária. Como é que o cara ia fazer com 400, 500 boi? Ele ia para onde? Acabou o ouro. O mineiro pegou o que ele dava para pegar, montou na mula dele e voltou para lá. Agora, esse cara que está com a pecuária, esse é que vai formar a base da sociedade goiana. Essa pecuária que vai dar aí a base estrutural, cultural para a população goiana, de modo geral. É a base da nossa cultura. O escravo que estava trabalhando na mineração com o esgotamento das minas, esse escravo, ele vai ser vendido ou vai ser simplesmente liberto. Você tem noção de quanto que esse escravo tem de vida útil, esse escravo da mineração? Primeiramente, qual que você acha que dura mais? Você acha que dura mais o escravo da mineração ou o escravo, por exemplo, do café? A vida do escravo do café, ela é mais tranquila do que a vida do escravo aqui na mineração, tá? Tranquilo, né? Salvo as devidas proporções, a escravidão do café em relação à escravidão aqui da mineração. Aqui na mineração, esse cara fica com o corpo dentro da água o dia inteiro, porque o nosso ouro encontrado na maioria do Brasil é tido como ouro de aluvião. É o ouro em pó misturado no cascalho, retirado com a bateia. Então é o corpo o dia inteiro dentro dos rios para poder, né, fazer aí a extração deste ouro em relação ao cascalho. Então ele está sujeito a um tanto de intempéries como febre amarela, como pneumonia, como malária. Então a vida útil deste escravo, segundo o padre Palacim, ela vai de 7 a 12 anos, esse escravo da mineração. Então tinha muito escravo aqui que já estava o caco. Aí com o esgotamento das minas, o mineiro vai embora, ele vende o escravo que dá para vender, o que não está valendo muita coisa, ele liberta, dá uma carta de alforria. Esse escravo, normalmente, ele vai passar a migrar da cidade para o campo, aonde que vai estar estabelecido essa pecuária, que vai estar aí agora na condição de uma pecuária de subsistência. E lá, nessas lavouras, ele vai passar a ser um meieiro na relação dessa pecuária. Mesmo porque o formato de escravidão é incompatível com pecuária extensiva. Não tem como você ter boi e ter escravo para cuidar do seu gado, entende? Porque é criado em pasto aberto. Se eu tranco esse escravo na senzala à noite e abro a porta da senzala de manhã e falo, ó, você vai pegar meu boi no pasto, ele não volta mais, ainda leva meu boi. Então era muito mais interessante fazer uma parceria. Normalmente essa relação de trabalho aqui em Goiás, diante o declínio da mineração durante o século XIX, nós vamos ter aqui uma relação de meieiro. Segundo o Palacim, esses elementos que trabalham nessas fazendas se tornam literalmente homens do patrão. Homens do patrão naquela condição de jagunço. E aí nós vamos ter um laço de parentesco criado através do batismo, onde o dono da terra, o pecuarista, ele vai batizar o filho desse jagunço. Ele se torna um afilhado e o jagunço se torna
compadre desse patrão ligado à pecuária. Então, durante o século XIX, a relação de trabalho aqui em Goiás, ela vai estar diferente da relação de trabalho no litoral, que ainda mantém a mão de obra escrava. Aqui, a relação da pecuária, a atividade da pecuária, ela era incompatível com essa escravidão. Então, quando nós vamos ter, posteriormente, as leis abolicionistas, e principalmente a Lei Áurea, que vai abalar a estrutura do café, aqui em Goiás, essa relação da escravidão já não existia mais. Porque aqui, quando nós vamos ter em 1888 a Lei Áurea, aqui nós já quase não tínhamos mais escravos cativos. Segundo o Palacim, cerca de 4.000 escravos cativos, número insignificante diante outrora que tivemos já 200, 300 mil escravos aqui. Então vamos aqui, ó, Goiás durante o século XIX. Século XIX, então, vamos colocar aqui, ó, século XIX ao século XX. Século XIX ao século XX. E aqui, Goiás do 19 até século 20 até o século 21. Então aqui, ó, 1801 começa o 19 e ele vai até 1900. O 20 começa em 1901 e vai até o ano 2000. Século 21 começa em 2001. Então, durante o século XIX, diante o esgotamento das minas, nós vamos ter então aqui, ó, durante o século XIX, Goiás viveu um período de abandono e isolamento. Goiás viveu um período de abandono e isolamento em relação aos polos litorâneos. Beleza, então. Então, durante este período aqui, nós vamos ter aqui, ó, a atividade econômica, a atividade econômica vai basear em quê? Nessa pecuária voltada para um comércio dinâmico? Não, nós estamos isolados. Uma pecuária voltada para a subsistência. A atividade econômica estabeleceu-se. A atividade econômica estabeleceu-se na pecuária de subsistência. O escravo, então, a mão de obra escrava migrou para o campo, onde passou a ter essa relação de meieiro. Então, vamos aqui, ó. Os escravos foram vendidos ou alforriados, migrando para o campo, onde passaram a ser meeiros. Vamos colocar aqui a palavra do Palacim aqui, ó. Homens do patrão, que seriam o quê?
esses jagunços. Então, aqui durante o século XIX, Goiás vai viver um período então de abandono, isolamento, estabelecendo-se na pecuária de subsistência, onde a relação de trabalho ela vai estar diferente da relação do litoral. Aqui então nós não vamos ter mais escravos cativos. Então, quando nós vamos ter a abolição da escravidão, nós não vamos ter impacto econômico e social aqui em Goiás. Haja vista que nós já não tínhamos mais esse formato da escravidão, né? Aí o pessoal vai começar a abandonar as cidades e ir para o campo, trabalhar na atividade pecuária. Aí eu te pergunto, é êxodo rural ou êxodo urbano? Saída da cidade para o campo. Êxodo rural ou urbano? Êxodo urbano, tá? Então aqui, ó, nós vamos ter aqui êxodo urbano. Cidade para o campo. Cidade para o campo. Aqui agora, Goiás durante o século XX. Então percebam comigo que Goiás durante o século XVI, XVII, XVIII, não tem Goiás, tem um território repleto de tribos indígenas, né? Goiás durante o XVIII, nós vamos ter o início, o apogeu e a decadência deste engenho açucareiro dentro de uma extração que nós estamos vendo aqui, que foi de certa forma breve, 50 anos de extração do ouro. Com o esgotamento das minas auríferas, Goiás vai viver durante o XIX um período de abandono, de isolamento. É por isso que eu estou falando para você prestar atenção em qual período que ele vai estar tratando de Goiás, se é durante o século XVIII, se é durante o século XIX, aí durante o século XX, Goiás retoma o contato com o litoral. Goiás passa a retomar o contato com os polos econômicos litorâneos. Frutos de quê? Te perguntou. Fruto da ferrovia, tá? Aí vai ser com as ferrovias que nós vamos ter aí o retorno do interesse dos polos econômicos litorâneos a poder manter relação comercial com Goiás. Então aqui, ó, vamos colocar aqui, a partir de 1913, nós vamos ter aqui, ó, a inauguração da ferrovia, na cidade de Ipameri. E aí nós vamos ter a comercialização das charqueadas. O que é charqueada? Carne seca, né? Então, com a ferrovia, nós passamos a ter o contato novamente com os polos econômicos litorâneos através da comercialização do charque, das charqueadas. E aí nós vamos ter aqui, ó, em 1930, nós vamos ter aqui a chamada Revolução de 30, nós vamos ter aqui a Revolução de 30 e a chamada Marcha para o Oeste. Então vamos colocar aqui, ó, Revolução de... Colocar aqui, Revolução de 30 e a Marcha para o Oeste, empreendida pelo senhor Getúlio Vargas, que vai ser o responsável por essa Revolução de 30. E aí ele vai, através dessa Marcha para o Oeste, entender que o Brasil está muito voltado para o litoral. Então é uma tentativa de interiorizar a população brasileira, no propósito de construir uma nova capital em Goiás, que serviria de entreposto para ligar o norte aos polos econômicos litorâneos. E aí nós vamos ter aqui o lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia, que vai ser em 1933. Aqui então, em 33, nós vamos ter aqui o lançamento da Pedra
fundamental. Lançamento da pedra fundamental. Em 1937, nós vamos ter a transferência do poder executivo. Pedro Ludovico sai logo de lá para poder romper logo com a influência da oligarquia dos caiados. Um dos motivos da construção da nova capital era de desvencilhar com a influência do caiadismo em relação à política goiana. Então aqui, ó, lançamento da pedra fundamental, 1937, que nós vamos ter então aqui a transferência do poder executivo. E nós vamos ter aqui em 1942 a inauguração da nova capital. Inauguração da nova capital. Então, beleza, então, nesse primeiro momento, então, nós fizemos essa linha evolutiva para você poder ter uma visão panorâmica de como que Goiás estava até o 18, de como que Goiás estava no 18, de como que Goiás estava no 19 e como que Goiás estava no 20. Sai daí não, a gente volta já.